A reforma tributária já é uma realidade e promete transformar profundamente o ambiente de negócios no Brasil. 5 tributos serão substituídos por apenas 2, o IBS e a CBS. Você já parou para pensar como essas mudanças vão impactar diretamente a sua empresa? Neste vídeo, vamos mostrar os principais pontos da reforma tributária, mostrar os riscos e também as oportunidades que ela traz. E como é fundamental que você esteja preparado para não ser pego de surpresa. Então, acompanhe o vídeo. O sistema tributário brasileiro, que a gente sabe que é famoso pela sua complexidade, está passando pela maior transformação das últimas décadas, e nesta análise, a gente vai desvendar o que essa nova era fiscal significa de verdade, tanto para as empresas quanto para a economia do país. Olha só, a promessa central da reforma é uma só: simplificação. A gente está saindo daquele emaranhado de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, para ter só 2. Isso mesmo, 2. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. É uma mudança, radical mesmo, que tem tudo para destravar a economia. Mas calma, essa mudança não vai acontecer assim, da noite para o dia. É super importante entender que a gente está falando de uma transição gradual, mas ao mesmo tempo muito profunda. Vamos dar uma olhada em como isso vai acontecer. A transição vai ser longa, viu? Vai até 2033. Começa com uma fase de testes em 2026 e aí em 2029 o negócio começa a pegar para valer. E mesmo que 2033 pareça longe, o recado para as empresas é bem claro. A preparação tem que começar agora, para não ser pego de surpresa lá na frente. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a mentalidade vai ter que mudar. Essa nova era fiscal exige uma estratégia proativa, sabe? E não mais aquela coisa de reagir aos problemas. As empresas que começarem a analisar os impactos desde já, elas não só vão sobreviver, elas vão sair na frente. Certo, mas como essa reforma afeta cada pedaço da economia? Vamos começar pela indústria, que parece ser um dos setores que mais vai se dar bem com a promessa de um ambiente de negócios bem mais competitivo. Basicamente, são 3 grandes vantagens para a indústria. A principal é o fim do famoso efeito cascata, aquele imposto que incide sobre imposto, sabe? Com o sistema novo, vai dar para aproveitar créditos de quase tudo que é insumo. Isso reduz custos e, claro, dá muito mais previsibilidade na hora de investir. Vamos pensar no exemplo prático. Imagina um fabricante de equipamentos de energia. Hoje, ele não consegue aproveitar créditos de todos os materiais que usa. Com a reforma, isso muda completamente. O resultado? Um produto final mais barato, mais competitivo e pronto para brigar por mercado não só aqui dentro, mas lá fora também. Agora, para o setor de serviços, a história é bem diferente. Aqui a gente encontra o que talvez seja o maior desafio dessa reforma toda. As empresas de serviços estão sob uma pressão enorme. Por quê? Porque elas usam muita mão de obra e têm poucos insumos físicos que geram créditos. Isso significa que a base de cálculo do imposto novo vai ser maior, o que eleva a conta no final do mês e coloca em risco até os contratos que já estão valendo. E qual o tamanho desse impacto? Bom, para algumas empresas pode ser gigantesco. Pensa numa empresa que faz manutenção de parques eólicos. Ela depende muito de gente, de mão de obra e quase não tem insumo para gerar crédito. Para um negócio assim, a carga tributária pode aumentar em mais de 80%. É um número que acende um baita de um alerta e que exige planejamento para ontem. Ok, saímos da indústria e dos serviços e vamos para o comércio. Aqui, o cenário também muda bastante, mas os desafios são outros, mais focados em logística e em como formar preços num país com as dimensões do nosso. Para quem é do varejo, a maior mudança vai ser o fim dos incentivos fiscais regionais, sabe? Aquela famosa guerra fiscal entre os estados. Isso vai mexer diretamente nos preços, nas cadeias de suprimentos e vai exigir sistemas de gestão muito mais eficientes para controlar os créditos novos. A empresa vai ter que renegociar margens, rever contratos com fornecedores e repensar toda a estratégia de preços para não acabar perdendo clientes. Então, depois de ver os impactos diferentes para cada setor, a pergunta que fica é: o que uma empresa deve fazer agora, neste exato momento? A resposta, sem dúvida, está no planejamento. E o ponto-chave é este: ser proativo vai ser recompensado. As empresas que se anteciparem, que simularem cenários, que ajustarem suas operações, essas vão ganhar uma vantagem estratégica enorme em cima da concorrência. Então, qual o caminho das pedras? Bom,
Tudo começa com um diagnóstico dentro de casa, analisando contratos, operações. Depois, o passo 2 é simular os novos impostos para entender o impacto real no bolso. A partir daí, é hora de ajustar preços e, finalmente, juntar tudo isso num plano estratégico. É basicamente o roteiro para transformar incerteza em ação. No fim das contas, o resultado vai depender da capacidade de cada negócio de se planejar e de se adaptar. A reforma é inevitável, ela já está acontecendo. Então a reflexão que fica é a seguinte: para uma empresa, essa transformação toda vai ser encarada como uma ameaça ou como uma grande oportunidade para se fortalecer e crescer? A preparação começa agora. Como foi visto, a reforma tributária vai exigir adaptação, planejamento e estratégia de todas as empresas. E aqui na EduWork, nós estamos prontos para te apoiar nesse processo, oferecendo conhecimento e soluções para que sua empresa esteja preparada para os impactos e principalmente para aproveitar as oportunidades dessa transformação. Conte conosco para caminhar com segurança rumo ao futuro tributário do Brasil. Um grande abraço.